Aqui é um exemplo por diagrama de Venn do que é a união de dois conjuntos, certo? Rachura é a união do conjunto M e N. Unir é juntar. Se eu tenho M e N aqui, qual vai ser a união dos dois? Esse aqui tudo, né? Eu vou riscar todo o M aqui, todo o N. Então toda essa bola aqui é a união. M e N, quem é a união dos dois conjuntos? O M é a união, né? Porque se o N está dentro do M, então quem é a união? É o próprio M, né? Que ele já tem o N aqui dentro, então se eu unir o N com M, eu não vou contar o N duas vezes, é o próprio M. M, N. Se eu unir aqui, eu pego todo mundo de M, somo com todo mundo de N, junto tudo. Essa é a união dos conjuntos. Aqui, conjuntos, conjuntos de juntos, né? E conjunto que é subconjunto do outro. Tá? Todos os exemplos dados. Interseção de conjuntos. Dados os conjuntos A e B, a interseção de A e B é o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A e a B. Então, a interseção, diferente da união, é só o que está em comum. X pertence a A e o X pertence a B. Se eu pegar o A aqui, que tem todos esses elementos, o B, que tem todos esses elementos, o que é comum nos dois aqui? 0, 2, 4 e 6. Interseção é só isso aqui, ó. Só o que é comum. Então, o conjunto A tem 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. O conjunto B tem 0, 2, 4, 6 e 8. Quem é a interseção? O que é comum? 0, 2, 4 e 6. Então, interseção é o que é comum nos dois juntos. Interseção de conjuntos, rachura a interseção de M e N. Rachurar a interseção. Ela já está pintadinha de laranja aqui no primeiro, interseção. M e N. O próprio N é a interseção, né? Porque o M tem o N. E o N tem o N. O que é comum nos dois? O próprio N. M e N, qual a interseção desses dois? A interseção desses dois é vazio, não tem nada em comum, então a interseção dos dois é vazia. Diferença de conjuntos. Dados o conjunto A e B, a diferença de A e B é o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A, mas não a B. Então vamos lá. A menos B, que é a diferença, olha o nome, diferença, não é subtração, diferença. Eu pego o A e tiro os elementos de B, tá? Então, não se apega a isso aqui não. São os elementos que pertencem a A e não pertencem a B. Mas se apega aqui. Eu pego os elementos, o A e tiro os elementos de B. Olha o A aqui, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Esse grandão azulado aqui, roxo, né, lilás. Eu sou meio daltônico. O B é esse aqui, ó, 2, 3, 7, 23, 29, 11, 13, 5, tá. Se eu pegar A menos B, opa, eu vou tirar o 2 do A? Não. Vou tirar o 7 do A? Não. Eu não vou tirar esses elementos aqui do A, porque não tem A já. A diferença só tira o que é comum. Então, eu vou pegar o A e tirar B. Mas se eu tirar B, eu só vou tirar o 23 e 29. Então, quem é A menos B? 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28. Eu tiro todo o B. No caso, o 23 e o 29. Ok? Então, isso é a diferença de dois conjuntos. Rachure é a diferença. Se você fosse pintar a diferença, tá? Você ia ter o seguinte: M menos N. M menos N. Ó, eu vou tirar, vai sobrar só essa partezinha rosa aqui, ó, do M, se eu pegar M menos N. M menos N. Se eu tirar o N, vai sobrar só a partezinha rosa aqui de fora. M menos N. Se eu pegar o M menos N, sobra toda a parte rosa, já que não tem nada em comum, não vou tirar nada. Ok? Isso é a diferença de dois. Tem uns dois exemplozinhos, três, sobre situações que normalmente caem, tá? Então vamos lá. Numa sala de aula, nós temos 15 alunos que jogam basquete, 25 que jogam futebol, 7 praticam duas atividades, basquete e futebol. Quantos alunos foram pesquisados, sabendo que todos optaram por pelo menos um dos dois esportes? Pessoal, esse problema é muito comum. É claro que aqui é um problema fácil, tem alguns mais difíceis com mais elementos. Então vamos lá. Quando eu digo que 15 alunos jogam basquete, olha a bolinha do basquete. Aqui está dois diagramas, tá? Esse ponto aqui, se os dois praticam os dois esportes, a gente coloca aqui, certo? Então vamos lá. Primeiro a gente tem o seguinte: se 15 alunos jogam basquete, a intuição manda eu colocar os 15 aqui, tá? Só que se você for olhar, esses 15 que eu estou colocando aqui, eu estou dizendo que eles jogam apenas basquete. E a informação não está dizendo isso. A informação está dizendo que 15 jogam basquete. Eles podem estar aqui também, mas como eu não sei, vou deixar assim por enquanto.
25 alunos jogam futebol. Vou fazer a mesma coisa, vou colocar aqui, sei que não está certo, porque podem ter alunos aqui, mas vamos lá. 7 praticam as duas atividades. Se você levar em consideração só isso, 15, 7 e 25, a gente está dizendo que nós temos 47 alunos, né? 47 alunos foram pesquisados, 25 mais 15 mais 7. Só que não é bem verdade, porque quando eu pergunto para um aluno, se um aluno joga basquete e futebol, e eu pergunto para ele, você joga futebol? Ele vai falar que sim, sem que ele diga que joga basquete. Então, observe que essa galerinha aqui do meio, ela vai ser contada duas vezes. Porque quando eu perguntar quem joga basquete, ele vai falar, eu jogo. Quando eu falar quem joga futebol, ele vai falar, eu jogo. Então, o que a gente tem que perceber? Quando a gente preenche esse conjunto, a gente tem que fazer o seguinte. Se eu tenho 15 que jogam basquete e eu tenho 7 que praticam as duas modalidades, na verdade eu tenho 8 que jogam apenas basquete. Então, nessa região amarela escura ficam 8. Eu tenho 8 que jogam apenas basquete, com 7 que jogam basquete e futebol, totalizando 15 que jogam basquete. Da mesma forma, do lado de cá, a gente vai ter 7, né, 7 alunos aqui. Se eu tenho 25 que jogam futebol, 25 menos 7, 18. Então, percebam, eu tenho 18 que jogam apenas futebol e eu tenho 7 que jogam basquete e futebol. Se eu pegar e somar, eu tenho 25 que jogam futebol. Então, todo o diagrama de Venn, a gente vai fazer esse processozinho, né, quando a gente for fazer problemas práticos, de balancear para a gente verificar qual é o valor correto. Então, percebam, na verdade eu tenho um total de 18, mais 8, 26, mais 7, 43 alunos e não 47, como dito anteriormente, ok? Essa é a resoluçãozinha do nosso problema. Vamos lá, mais um exemplozinho simples aí. Num supermercado, 150 pessoas compraram o refrigerante C. 75 compraram o refrigerante P. Quantas compraram os dois refrigerantes, sabendo que foram pesquisadas 200 pessoas? Então vamos lá. Inicialmente, 200 pessoas, o número de pesquisados. 150 compraram o refrigerante C, 75 compraram o refrigerante P. Se eu só preencher para verificar, né, a gente vai ter isso aqui, ó. Compraram o refrigerante C, 150, compraram P, 75. Se eu somar 150 com 75, eu tenho 225 pessoas. Opa! Mas ele falou que só 200 fizeram a pesquisa. Então eu tenho uma galerinha nessa região que comprou os dois refrigerantes e respondeu sim, tanto por ter comprado o refrigerante C quanto o refrigerante P. Desse modo, olha aqui embaixo. Se eu pegar e somar, eu tenho 225. Está passando 25 pessoas. Esse valor que passa é justamente o valor que fica ali no meio, né? 225, que seria a soma, menos 225. A interseção vai ser sempre assim. Se você pegar o conjunto C, a quantidade de C, mais a quantidade de P, e subtrair da quantidade total, vai dar o valor da interseção. Então, o que a gente tem? Eu tenho 25 na interseção. Opa, se eu tenho 25 na interseção, quanto é que eu tenho em C? 125, né? Era 125 mais 25, 150, que é o que o enunciado está dizendo. E quantos eu tenho em P? 50, apenas em P. 25 com 50, 75. Então, perceba, 125 mais 25 mais 50 dá as 200 pessoas. Ele pergunta quantos compraram os dois refrigerantes. 25 pessoas compraram os dois refrigerantes. Ok? Vamos lá, para fechar, acho que é o último probleminha aí. Uma lanchonete vendeu 1.500 hambúrgueres, sabendo que 725 deles foram pedidos com queijo. Quantos hambúrgueres sem queijo foram vendidos? Tranquilo, né? O hambúrguer ou ele é sem queijo ou com queijo, tá? Aqui dentro, queijo aqui, hambúrguer com queijo. Aqui fora, ou melhor, né? Foram pedidos com queijo. Quantos hambúrgueres sem queijo foram vendidos? Então vamos lá. Se a gente for preencher o nosso conjunto, eu coloquei aqui, ó, 775 pessoas, né? Eu vou botar logo os dois valores. 725 pessoas pediram hambúrguer com queijo, certo? 775 pediram hambúrguer, no caso, sem queijo, né? Então, o total, como o nosso total é 1.500, ok? E o hambúrguer, todos os dois são hambúrgueres com queijo ou não. Então, a gente tem um total aí, faz a diferençazinha 1.500 menos 725, dá um total de 775 hambúrgueres, no nosso caso, já que 725 foram pedidos com queijo
eu tenho 775 sem queijo, ok? Então são exemplozinhos simples, na hora de resolver as questões vão ter uns exemplos mais complexos, mas de início é mais para fixar as ideias, ok? Então dá uma olhadinha nas questões, dá uma olhada com calma, verifica todas elas e eu vou mandar a resoluçãozinha para vocês assim que vocês tentarem resolver as questões.